Certificado de Operações Estruturadas, ou os famosos COIs. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Fala aí pessoal, Jonathan Camargo aqui e hoje eu vou trazer para vocês uma modalidade de investimentos que talvez tenha sido muito ofertada para a grande maioria dos investidores aí que investem através de corretoras, que são os COIs. E tentar explicar para vocês como que é o formato desse investimento, como que ele funciona na prática e se vale a pena ou não você investir. Mas antes de eu continuar com esse assunto em específico, eu vou te falar o seguinte: se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveita para se inscrever e receber mais conteúdos como este daqui. A gente sempre fala sobre investimentos, planejamento e finanças aqui no canal. Então aproveita para se inscrever e continuar recebendo os nossos vídeos. E claro, se você curtir esse vídeo, aproveita para curtir ele. Se você gostar dele, você aproveita para curtir, porque isso é um termômetro para mim saber se esse tipo de conteúdo de hoje é um tipo de conteúdo que vai fazer sentido eu continuar falando aqui no canal. Mas vamos lá, só para vocês entenderem o que é um COI. O COI, ou Certificado de Operação Estruturada, nada mais é do que um ativo hoje que é considerado no Brasil como um ativo de renda fixa com elementos de renda variável. Pode parecer um tanto complexo, mas vamos tentar colocar da seguinte forma. Ele nada mais é do que uma caixinha de investimentos que tem ativos de renda fixa e ativos de renda variável que compõem essa operação estruturada. Qual que é a grande vantagem disso? A grande vantagem é que você pode ter a rentabilidade melhor do que um ativo de renda fixa sem correr os riscos de renda variável. Bom, quando a gente fala de COI, ele é só para você entender o porquê que ele existe, da onde que veio essa história, se aí é uma jabuticaba brasileira. Muito pelo contrário, os COIs foram criados nos Estados Unidos e na Europa já fazem pelo menos uns 10 anos e foram muito assim, nos últimos 10 anos principalmente, foram bastante utilizados. Por quê? Quando a gente teve a crise de 2008, onde muitos dos investidores ficavam com medo de investir na Bolsa de Valores, com medo aí de uma nova grande crise, como aconteceu a crise do subprime, eles utilizavam de formas de aproveitar o mercado de renda variável, mas tendo aí a possibilidade de não ter a perda do capital aplicado. Essa é a grande vantagem quando a gente fala de um COI, de um certificado de operação estruturada. É você poder fazer uma aplicação onde você tem elementos de renda variável, onde você poderia ter perda do capital inicial sem correr esse risco. E eu vou explicar mais para frente quais são os tipos principais de COIs e o que você precisa ficar atento. E nos próximos vídeos eu vou destrinchar cada tipo de COI para você poder entender mais a fundo. Bom, a primeira pergunta que todo mundo me faz é: Jonathan, vale a pena investir no COI? Bom, eu vou te falar o seguinte: se você for um investidor conservador ou ultraconservador, primeiro que a sua corretora nem sequer vai te falar sobre COI. Por quê? Porque não faz sentido para um investidor conservador ou ultraconservador investir nesse tipo de investimento, pois ele possui aí um pedaço, uma parte dele em renda variável. E para quem é um investidor moderado ou agressivo, sim, para estes aí já começam a fazer sentido esse tipo de aplicação. Para você ter uma noção, e eu vou tentar trazer um pouco da história dos COIs aqui para o Brasil, os COIs são a versão brasileira das notas estruturadas, muito conhecidas nos Estados Unidos e na Europa, e desde 2008, com essa crise que aconteceu do subprime nos Estados Unidos, que afetou o mundo inteiro, o que aconteceu com os investidores de lá? Ficaram com receio de investir abertamente no mercado de títulos ou no mercado de ações, principalmente no mercado norte-americano. E o que eles fizeram? Criaram estruturas onde o investidor consegue se proteger em troca, claro, de uma rentabilidade um pouco menor ou então com algumas rentabilidades pré-fixadas. Esse é o principal tipo de nota estruturada que é vendido nos Estados Unidos, são os COIs, ou as notas estruturadas lá de fora, chamados auto-callables, que basicamente eles pagam uma taxa fixa, um cupom, para um período de tempo, caso algo aconteça. É assim que funciona. Existem outros tipos, como os COIs de fundos, os COIs que têm alavancagem em outras operações estruturadas, que eu vou detalhar em outros vídeos.
Mas o ponto principal é, se você for um investidor que quer ganhar mais do que a renda fixa, e se você perceber, o que aconteceu justamente depois da crise subprime foi um grande pânico, todo mundo com medo de investir em ações, e muita gente aqui no Brasil também já tem esse receio. E o segundo ponto foi que os Estados Unidos e a Europa passou por muitos anos tendo investimento, né, em renda fixa ou os investimentos mais conservadores, muito próximo de zero, inclusive a taxa básica de alguns juros, inclusive até negativa. Então, por isso que as notas estruturadas lá fora acabaram ganhando bastante relevância na carteira dos investidores. E aqui no Brasil a gente está passando por um momento muito parecido. Ao longo do tempo, a taxa de juros vem caindo, vem diminuindo a rentabilidade que existia na renda fixa, e uma das formas de você começar a ter aí um pezinho na renda variável, mas sem os riscos da renda variável, são os COIs. E se você for um investidor já ultra agressivo, que investe aí em outras oportunidades, você precisa pesar um pouco mais para entender se o COI faz sentido para você, que é um investidor já super agressivo, do que investir diretamente na Bolsa de Valores, em ativos internacionais. Então, basicamente, é esse o ponto principal. Vale a pena investir no COI para quem está começando a ir para a renda variável, tentando aprender a como ganhar mais dinheiro, mas não quer correr tanto esse risco. O que eu conheço pela grande maioria dos investidores é a maior parte da população que tem esse perfil de, bom, eu estou vendo que a renda fixa hoje não está indo muito bem, eu não estou tendo bons rendimentos, o que eu faço para poder investir e ter uma possibilidade de ter um retorno melhor sem ter os riscos de fazer operações em ações, em investimentos no exterior e etc. Então o COI serve justamente para essas pessoas que são, digamos assim, um tanto medrosas. Outra coisa super importante é que o COI ele tem uma tributação igual aos fundos de renda fixa ou os títulos de renda fixa, então facilita para quem é um investidor aí menos sofisticado a fazer um tipo de operação onde você tem um imposto já retido na fonte. Ele começa em 22,5% nos primeiros 6 meses e vai caindo 2,5% a cada 6 meses, chegando na menor alíquota de 15% ao final de 2 anos. Então, qualquer COI que vencer depois de 2 anos, você já tem aí a menor alíquota possível. Bom, como que funciona na prática o COI? Quando você compra lá, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu quero comprar um COI que investe em S&P 500, na Bolsa de Valores americana. Esse COI, basicamente, ele é formado por duas partes, uma parte de renda fixa e uma parte de renda variável. A parte de renda fixa, normalmente, é um título pré-fixado do próprio banco emissor. Então, por exemplo, se eu for fazer um COI do JP Morgan, que investe em S&P 500, eu vou ter lá um CDB pré-fixado do JP Morgan, dentro desse COI, a gente nem enxerga direito isso, qual o percentual disso, e uma parte em derivativos, basicamente em títulos aí de renda variável, tá, do mercado de renda variável, que me dão a oportunidade em ter essa exposição ao S&P 500, ao índice da Bolsa de Valores norte-americana. Você precisa ficar muito atento porque o COI não tem FGC, ou seja, ele não tem um fundo garantidor de crédito. Então, quando você for fazer um COI, é bom você ficar muito atento a quem é o emissor desse COI. Sempre faça de bancos de grande porte. Então, bancos como JP Morgan, BNP Paribas, bancos que sejam realmente grandes aqui e fora do país, para que você possa, sim, ter um pouco mais de tranquilidade, ou seja, os bancos de primeira linha é os bancos que você deve pensar para fazer COI. Se você for fazer COI de outros tipos de banco, você precisa ficar atento que você pode ter duas situações. Você tem o risco de crédito do banco, ou seja, se o banco vier a quebrar, esse COI não é garantido pelo FGC, e você tem o risco da própria operação do COI, que pode dar certo ou não. Então você acaba tendo um risco, digamos, a mais quando você acaba pegando COIs de emissores aí pequenos. Eu acho que talvez não faça tanto sentido. Procure sempre COIs de bancos de primeira linha, porque assim você diminui bastante o seu risco de ter aí um problema no futuro. Os tipos principais que existem aí são os COIs que têm exposição cambial, COIs que tenham, por exemplo, exposição a fundos internacionais, ou seja, que você consegue ter exposição a fundos que são negociados fora do Brasil. COIs que tenham aí os autocallables, como eu disse, onde você paga uma taxa, onde você recebe uma taxa pré-fixada
caso algum cenário aconteça, e você também tem alguns outros aí de fundos internacionais, enfim, de algumas outras categorias que nos próximos vídeos eu vou comentar mais em detalhes cada um deles. Você tem que ficar muito atento porque podem existir dois tipos de modalidades de COI. Um que você tem 100% do capital protegido, tá? Esses são, a gente chama de valor nominal protegido, e você tem alguns que esses ainda não pegaram tanto aqui no Brasil, que tem o valor parcial protegido, ou seja, que ele, por exemplo, protege 70%, 80%, 90% do capital que você aplicou. E normalmente eles te entregam um retorno um pouco maior, mas esses aí ainda não estão sendo tão utilizados aqui no Brasil, e lá fora, por exemplo, Estados Unidos e Europa, eles já são bem comuns de acontecerem, inclusive porque por ter uma taxa de juros bem baixa, os investidores tentam buscar mais rentabilidade, e o COI que protege lá, né, a nota estruturada lá fora, que protege 100% do capital, normalmente ele tem um rendimento ainda baixinho e aí não faz tanto sentido. Aqui no Brasil, como a gente tem uma taxa de juros ainda um tanto alta, ainda existem os COIs com 100% do capital protegido, e é o que mais pegou aqui no Brasil nesses últimos anos, e claro, são os que mais são aí utilizados pelos grandes investidores. Bom, é basicamente isso, é assim que funciona o COI, então vale a pena você investir. Você precisa saber um pouco mais aí que ele não tem FGC, saber sobre o seu perfil de investidor para entender se vale realmente a pena investir num COI ou não. Nos próximos vídeos aqui do canal eu vou falar sobre cada tipo de COI e o que você precisa ficar atento quando você for investir em algum tipo de COI. Se ele tem uma alavancagem muito alta, se você tem uma carteira de ações, quais são os tipos principais que você tem que ficar atento para cada tipo de investimento em COI. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se gostaram, curtam e compartilhem esse vídeo, porque é um bom termômetro para mim saber se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo aqui no canal. E, como vocês já sabem, eu espero vocês no próximo vídeo.